Bom, boa tarde. Nós estamos aqui com o Anderson Pereira da Stampex. Vai falar várias coisas para nós. A Stampex é uma empresa de estruturas na área solar fotovoltaica, além de outros setores, mas nós vamos focar mais na área solar fotovoltaica. Anderson, primeiramente, muito obrigado por ter vindo para dar essa entrevista aqui na BGD, falar para as pessoas aí como é que a Stampex funciona, o que ela tem feito, as qualidades, os equipamentos de vocês. Na verdade, nós estamos interessados em saber, primeiramente, por que a Stampex, uma empresa já de 70, 75 anos no mercado, decidiu ingressar no setor solar fotovoltaico. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a você, Carlos, a TV Solar, pela oportunidade. A Stampex começou no mercado em 1945, fabricando componentes para a indústria eletroeletrônica, e agora, há 2 anos atrás, com o desenvolvimento de estruturas, os frames para os painéis fotovoltaicos, nós ingressamos no mercado de energia solar. E isso aconteceu porque vocês perceberam um crescimento grande do mercado solar fotovoltaico ou porque perceberam uma carência de empresas que atendessem o setor aqui no Brasil? Na verdade foi foi o trabalho do nosso time de desenvolvimento, né? Que a gente sentiu que o mercado fotovoltaico vinha crescendo e, em conjunto com a CBA, nós desenvolvemos os frames para as placas solares. Entendi. Então vocês têm uma parceria da Stampex com a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínios. Isso, exato. E aí contrataram provavelmente uma engenharia que fez todos os cálculos estruturais até chegar ao produto final. Eu acho que eu vi o vídeo de vocês, tem túnel do vento. Isso já há uns 2 anos que nós estamos fabricando os frames, né? Já praticamente aí umas 2.000 toneladas de frames, que dá mais ou menos 600.000 placas, um total mais ou menos de 160 megas. E em paralelo com esse projeto da CBA, nós também desenvolvemos um projeto com a Cial ITR, que é para estruturas para os hidrélios. Entendi. Que são os flutuadores, né? Então a gente desenvolveu esse projeto com a Cial ITR para estruturas de fixação. E aí surgiu a oportunidade da gente desenvolver a nossa própria estrutura e entrar mais firmemente no mercado fotovoltaico. Os produtos de vocês estão disponíveis para serem adquiridos no Brasil inteiro através de distribuidoras revendas ou diretamente Não, com a Stampex? É diretamente com a Stampex. Hoje a gente tem nosso time de vendas que atende o mercado nacional, mas a venda é direta, hoje a venda é direta. São produtos certificados já de acordo com as normas que tem aqui no Brasil e internacionais também, ou vocês focaram só nas normas brasileiras? Então, nós fizemos uma pesquisa no mercado mundial, né, em todo o mercado mundial, e percebemos que aqui no Brasil não existia nenhuma empresa que tivesse se orientado para as condições climáticas nacionais. Está tropicalizado para o Brasil. Isso. Então, nós fizemos alguns cálculos em softwares, né? Cálculos estruturais. Simulações. E tomando como base, como não existia norma específica para as estruturas, nós tomamos como base a NBR 6123, que fala sobre a força do vento em edificações. E aí, a partir dessa norma, nós desenvolvemos os cálculos estruturais e desenvolvemos alguns protótipos em escala reduzida. Impressora 3D, né? Entendi. E para ver a funcionalidade também, que foi uma coisa que a gente focou muito, porque a gente sabe que a estrutura ela é instalada em condições não muito favoráveis. Sim, então tem que ser uma coisa tem que ser uma coisa rápida, fácil de instalar, e também uma coisa que garanta aí a estrutura hoje ela custa mais ou menos 10% de um sistema, pode né? Chegar a 10%. Então ela tem que garantir aí
a qualidade, que a placa não solte, não acabe não quebrando, né? Então vocês tomaram todo um cuidado de fazer um planejamento dentro de um projeto de engenharia estrutural, nas mais diversas condições de tempo, nas mais diversas coberturas, para suportar os diferentes tipos de móveis. Você até citou flutuante. Isso, é uma coisa que tem uma engenharia grande por trás. Aplicado, sim. Após o cálculo estrutural, o desenvolvimento do protótipo, a gente precisava garantir que aquilo que a gente tinha calculado estava correto. Então nós fomos até o CTA, né, o IAE, o Instituto Aeroespacial, e desenvolvemos junto com o IAE um teste no túnel de vento, onde testam as peças para os aviões da Embraer, a indústria automotiva usa bastante. Então nós, no IAE nós desenvolvemos esse teste no túnel de vento, que para nossa alegria, aí, né, o produto suportou até 192 km por hora, que na verdade a gente parou o teste porque era o limite do túnel de vento. Então, mas a gente certificou isso, fez na prática, né, o que é importante para a garantia do sistema todo. Aqui no Brasil a gente tem percebido, existem alguns fabricantes aqui no Brasil, alguns vindos de fora, e a gente tinha uma certa carência do conhecimento do mercado em geral sobre estruturas, né? Que na verdade são, como eu inclusive, engenheiros eletricistas, a gente tem pouco conhecimento nessa área, a não ser a experiência que a gente tem já de instalações anteriores. Vocês têm feito algum tipo de capacitação, treinamento do mercado? Olha, estrutura, esses são os pontos importantes a serem considerados, corrosão galvânica, arrancamento, esses tipos de testes são importantes, essas aplicações são mais adequadas, os riscos estão aqui, que carece realmente dessa informação no mercado. Até com a BGD a gente está procurando algumas parcerias com o Senai também, buscar para capacitar o pessoal, né? Não só treinar, mas capacitar também o pessoal, porque a gente vê de tudo no mercado, né? Sim. Tem... às vezes o instalador está preocupado com uma elétrica, né, eletrônica da coisa e não se preocupa tanto com o estrutural. E acaba utilizando perfis aí de drywall, a gente vê de tudo no mercado, né? E alguns acidentes já vêm acontecendo. Então é importante realmente essa capacitação, o pessoal trabalhar direitinho aí com as estruturas, né? E quem sabe no futuro gerar uma certificação também para as estruturas, né? De acordo com as normas brasileiras. Para que a gente tenha a garantia aí do sistema, né? Hoje, quais são as principais dificuldades que vocês têm encontrado no mercado de geração distribuída para a colocação das estruturas? A falta de padrão, né? A gente não tem um padrão nacional, então cada telhado é uma situação diferente, cada aplicação é uma coisa diferente. Isso é até um diferencial da Stampex, que por ter ferramentaria própria, a nossa engenharia de desenvolvimento está lá o dia inteiro trabalhando em cima disso, é uma facilidade para a gente conseguir desenvolver rápido algumas soluções que não é a solução de prateleira, simplesmente aquela estrutura para um telhado cerâmico ou um telhado fibrocimento, né? Então a gente consegue aí desenvolver peças especiais para cada tipo de situação que a gente encontra. É verdade, é super heterogêneo, são super heterogêneos os telhados aqui. Bem difícil. Padrão. Você falou de coberturas, telhados, mas vocês também têm estruturas para o solo. Então, sim, temos para solo, laje, isso, para solo, laje. Estamos desenvolvendo a Procarport, que hoje a gente ainda não tem, mas a gente está desenvolvendo as estruturas para o carport. Tem data para ficar pronta? A gente acredita que até final de julho, mais ou menos, a gente já está com a nossa estrutura no mercado. Ótimo. Bom, essa é a primeira parte. Na segunda parte da entrevista nós vamos falar um pouquinho sobre mercado. Tá, joia.
PHB, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, lança seus inversores híbridos modulares e seus retificadores para geração distribuída, permitindo a conexão de outras fontes de energia como biomassa, pequenas eólicas, pequenas quedas da água, biogás na rede elétrica. Bom, então, continuando aqui a nossa entrevista com o Anderson da Stampex. Anderson, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado. E esse mercado para nós, da área de solar fotovoltaica, geração distribuída, a gente está acostumado em megawatts, né? Megawatt pico. Se você quiser falar quanto é que vocês pretendem nesse ano de 2018 colocar no mercado em termos de tonelada ou megawatt, fica à vontade. A nossa expectativa esse ano é de vender mais ou menos uns 20 megas, né? Em estruturas para GD, né? Só em GD? Só em GD, isso. A gente está com um trabalho forte com o time de vendas e estamos tendo bons resultados. A gente sente que no dia a dia, cada dia mais, as vendas vão se consolidando, né? E diferente do outro lado da indústria, que ainda vem sentindo os reflexos da crise, né? Vocês estão crescendo mais a rápido gente que a está recuperação crescendo, da crise. é isso, com certeza. A Stampex Solar, ela vem desenvolvendo bem mais rápido do que a outra área, que é a Stampex Componentes e a Stampex Serviços. Entendi. As estruturas de vocês, se eu não me engano, são finamizadas. Isso. Aí é uma facilidade, né, para o integrador estar comprando, né, pelo financiamento. Financiamento do BNDES. Sim. Sem problema nenhum. Sem problema. Banco sem do problemas. Nordeste, tudo isso. Tem considerado, tem conteúdo nacional, digamos isso, assim. E acredito que atinjam mais do que os 60% Não, de peso e valor. Isso, é 100%. 100% nacional, né? O alumínio é de procedência CBA, como a gente falou. Feito aqui no Brasil. Feito aqui no Brasil, todo desenvolvido aqui no Brasil. E nossa mão de obra também é toda nacional, né? Tudo certo. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: se um integrador ou um cliente final, um EPCista, ou mesmo um distribuidor quiser adquirir as estruturas, vocês têm atendimento para todos esses perfis ou vocês atuam só num segmento, por exemplo, só com distribuidores? Não, nós trabalhamos com distribuidores e integradores. Só não atende o cliente final? Só não atendemos o cliente final. O cliente final aí... É porque hoje ainda não tem essa demanda, né? E a gente não pretende entrar mesmo. A gente quer trabalhar com os integradores até para garantir a qualidade, porque é quem a gente quer treinar, é quem a gente quer capacitar, né? Então a gente vai fazer a capacitação dos integradores e trabalhar com os distribuidores também. Vocês promovem cursos lá de treinamento, de montagem, instalação das estruturas Sim, de vocês? a gente está buscando alguns parceiros. Depois que né? montou uma é fácil, mas a primeira sempre é mais difícil. Sim. A gente tem o nosso treinamento, a gente tem o nosso manual de instalação, mas a gente está buscando algumas parcerias, como eu te falei, com o Senai e algumas outras escolas também. Verdade. A gente, inclusive, tem feito alguns movimentos nesse sentido. Isso. E suporte técnico, vocês têm também? Sim, toda a garantia, né? Também é uma coisa importante a gente falar, porque as estruturas, os sistemas estão dimensionados aí para 25 anos, né? E o pessoal não se atenta à estrutura, né? Então, a gente trabalha com alumínio anodizado, todos os nossos acessórios são em aço inox, parafuso em aço inox, para dar maior durabilidade e garantir que o sistema dure aí o período que as placas e os inversores precisam garantir. É verdade, é muito comum o pessoal fazer projetos para 25 anos, né, para gerar. Isso. Durante 25 anos, normalmente dura até mais, mas gerar de uma maneira rentável durante 20, 25 anos.
mas se esquecem que tem inversores, tem modos e tem as estruturas que têm que durar. Sim. Então tem problemas de corrosão galvânica. Isso. Seria até interessante você falar assim, rapidamente por causa do tempo, mas os problemas de corrosão galvânica que convém evitar e é muito, dependendo da maneira como é construído, do tipo do material dos parafusos e as presilhas podem então, todo esse facilitar cuidado ou não a corrosão galvânica. a gente teve, eu acho, a gente vai ter agora o seminário, né, junto com a BGD, que nós vamos participar, e dia 24 de abril. Isso, está aqui, ó, dia 24 de abril. Isso, e aí a gente vai poder explicar melhor, que é um dos temas, né, do seminário, a corrosão nas estruturas. A parte de, também temos que falar sobre o aterramento, que é muito importante também, e que a estrutura faz parte do sistema de aterramento de todo o sistema, né, fotovoltaico. Como é que você vê esse mercado em 2018? Agora, falando um pouco de futuro, nós estamos ainda no final de fevereiro e início de março, então tem praticamente todo o ano pela frente. A gente vê um crescimento muito grande, né, Carlos? O mercado fotovoltaico em si está crescendo muito. A nossa expectativa é de uma pulverização, né? Uma pulverização principalmente pela GD. A gente tem clientes, por exemplo, que eu jamais imaginei, por exemplo, a gente tem uma instalação em cemitério. Então, então a gente não imagina que possa ter, então a gente vê com bons olhos aí, o mercado vai crescer bastante, né? Tá todo mundo bem otimista com relação a 2018 e 2019, já na geração centralizada, né, que já tiveram alguns leilões, então que vão estar... Tem mais 2 programados para esse ano, se não me engano, abril e dezembro. Então o mercado como um todo deve estar crescendo bem esses próximos anos. Né? E as equipes de vocês internas, que vocês têm equipes próprias, estão dimensionadas e preparadas para atender esse mercado? Sim, 20 com certeza, com certeza. Nós temos uma fábrica voltada só para o setor solar, né? Nós desenvolvemos uma fábrica, uma unidade nova só para o setor solar. Onde é que fica a fábrica? Fica na Vila Maria, em São Paulo, aqui no finalzinho da Dutra, né? Puxa, vou um dia fazer uma visita lá. Com certeza, tomar um café lá. As estruturas. Isso. Anderson, nós temos feito um trabalho muito forte em capacitação, treinamento e em certificação do montador, do instalador fotovoltaico. Por vários motivos, para garantir qualidade, segurança e perpetuar esse serviço no Brasil por muitos e muitos anos, muito mais do que os 25 anos aí que o pessoal promete para os sistemas fotovoltaicos. Mas sobre estrutura, nós ainda estamos engatinhando. Queria que você falasse um pouco sobre a certificação da estrutura, quais normas têm sido seguidas. A gente sabe que tem empresas que colocaram estruturas no mercado, mas não se preocuparam com as normas solares fotovoltaicas para o setor de estruturas e muito menos ainda com estruturas certificadas. A gente quer, assim, coibir esse tipo de movimento. A gente realmente quer que todas as empresas, sejam do Brasil ou fora do Brasil, trabalhem dentro das normas e com estruturas certificadas. O que a Stampex tem feito nesse sentido? Então, nós, Carlos, a gente buscou a norma nacional mais próxima, né, que é a NBR 6123, para a certificação das edificações, né, que fala sobre a força do vento em edificações. Mas a gente sente a necessidade que sejam criadas normas específicas para as estruturas. Então, a gente precisa, em conjunto, as empresas, os fabricantes de estrutura, desenvolver, junto com a BNT ou com o Inmetro, não sei, a gente desenvolver essas normas para a fabricação das estruturas. Né? Ótimo, a gente conhece vários fabricantes, a gente coloca vocês em contato, talvez no próprio seminário, e aproxima também com a BNT, o Metro, o que for, para, se já não existir, desenvolver as normas do setor, se já existir, apenas fazer que elas sejam cumpridas aqui no mercado brasileiro. Porque realmente o mercado hoje está usando qualquer tipo de estrutura para fixar as placas, né? E vendo o túnel de vento, o teste no túnel de vento que a gente fez, a gente vê que a força realmente é muito forte. Ela tem uma força, para você ter ideia, no teste no túnel de vento,
nós não colocamos, nós superdimensionamos o telhado e superdimensionamos a estrutura da placa também, para garantir que nem a placa rompesse, nem o telhado voasse no túnel de vento. Então, nós fizemos a placa e o telhado superdimensionados para garantir o teste, a validade do teste na estrutura, né? Entendi. Ou seja, uma preocupação fundamental nesse setor de estruturas. Sim. Normatização. Sim. E Porque agora, certificação. com esse aumento da demanda, a gente já começa a ver alguns problemas tendo no mercado aí de placas soltando, né, no telhado, ou mesmo de solo. A gente viu que uma que parecia um leque, né, que está circulando a foto aí. Então, realmente é uma preocupação que a gente tem, né, e que a gente precisa estar atento aí para os próximos meses aí. Ok. E para terminar, o que você poderia dar? Eu ia falar conselho, mas não é conselho, é de sugestão para as empresas em termos de estrutura. 2 ou 3 coisas que falam, esses 3 pontos são muito importantes serem observados para quem vai utilizar uma estrutura fotovoltaica. Eu acho que a estrutura ela tem que estar voltada, como tudo, para a inovação, né? Então a gente tem que buscar sempre uma facilidade para o instalador. Como eu falei, a gente precisa facilitar. Ela tem que garantir em qualidade o sistema como um todo. Então, ela tem que ter durabilidade e tem que garantir as condições climáticas de cada região, né? E acho que é isso. Com relação às estruturas, eu acho que se preocupar principalmente com esses itens, né? Fundamentais, né? E que a gente vê que o mercado está começando agora a se preocupar um pouco com isso. Sempre visando segurança e qualidade. E claro, o terceiro item seria a durabilidade. Durabilidade também depois, né? Entendi. Bom, Anderson, muito obrigado por você ter vindo, obrigado pelas informações que você trouxe para nós e sucesso aí na Stampex. Eu que agradeço mais uma vez o excelente trabalho da BGD, tem nos ajudado muito, né? Essa é uma das nossas funções. Sim, então, e a gente conta aí com o apoio de vocês e agradece mais uma vez a oportunidade. Tá ok, obrigado. Obrigado.